presentes é a melhor expressão dessa alegria, por termos aqui no espaço da nossa livraria hoje o autor José Luís Peixoto, o que ele representa na nossa vida de leitores, o significado que ele tem na literatura portuguesa contemporânea, e dizer-lhe que é com muito agrado e pelo número de leitores presentes com paixão que o vamos escutar, ler um texto seu, ou o arranque do último romance, e ter a oportunidade de colocar algumas perguntas e depois fazermos uma breve sessão de autógrafos. Também sabemos que alguns já o pediram. De maneira, vou passar imediatamente a palavra e agradecer muito a generosidade da sua visita à nossa livraria. Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Para mim é um enorme prazer estar aqui a participar hoje nesta conversa. Não vou perder tempo, vou começar já a ler aqui um excerto do meu romance mais recente. Tem um título, para algumas pessoas, misterioso, chama-se Galveias, mas para mim não é nada um nome desconhecido. Galveias é o nome do lugar onde eu nasci. E isso, pronto, como naturalmente todos os títulos, tem muito que ver depois com não é, o romance. Vou começar por ler justamente o início. Entre todos os lugares possíveis, foi naquele ponto certo. O serão ia adiantado e sem lua, só estrelas geladas a romperem o opaco do céu, espetadas a partir de dentro. Galveias descaía lentamente para o sono. Os pensamentos evaporavam-se. A escuridão era muito fria. Ao longo das ruas desertas, os candeeiros entornavam cones de luz amarela, luz fosca, engrolada. Passavam minutos e quase podia haver silêncio, mas os cães não deixavam. Ladravam à vez de uma ponta da vila à outra. Cães novos, sozinhos em quintais, a gritarem latidos que terminavam em uivos, ou rafeiros moribundos de sarna, encostados ao lado de fora de um muro e a levantarem a cabeça apenas para lamentar a noite, revoltados e fracos. Se alguém estivesse a prestar atenção àquela conversa, talvez enquanto adormecia entre lençóis de flanela, seria capaz de distinguir a voz de cães maiores e mais pequenos. Cães ariscos, nervosos, estridentes, ou de voz grossa, gutural, animais pesados como bois. E um cão lá longe, a ladrar sem pressa, o som do seu discurso alterado pela distância, erosão invisível. E um cão aqui perto, demasiado perto, a raiva do bicho quase a levantar uma espertina no peito. Mas depois, um cão noutra ponta da vila, e outro noutra, e outro noutra, cães infinitos, como se desenhassem um mapa de Galveias, e ao mesmo tempo assegurassem a continuação da vida, e desse jeito oferecessem a segurança que faz falta para se adormecer. Lá do alto, do cimo da capela de São Saturnino, Galveias era como as brasas de um lume a apagar-se, cobertas de cinza e imperturbáveis. Mesmo como as brasas de um lume, certas chaminés largavam fios de fumo muito direitos, gente que ainda estava acordada a espicaçar restos de fogo com conversas ou cismas. Mas as casas, noite e janeiro, firmavam-se no chão, faziam parte dele. Rodeada por campos negros, pelo mundo, Galveias agarrava-se à terra. No espaço, numa solidão de milhares de quilómetros, onde parecia ser sempre noite, a coisa sem nome deslocava-se a uma velocidade impossível. O seu sentido era reto. Planetas, estrelas e cometas pareciam observar a decisão inequívoca com que avançava. Era uma assembleia muda de corpos celestes, a julgar com os olhos e com o silêncio. Ou, pelo menos, essa impressão era provável, porque a coisa sem nome atravessava a longura do espaço com uma velocidade de tal ordem, de tal indiferença e desapego, que todos os astros pareciam estáticos e severos por comparação. Todos pertenciam a uma imagem nítida e pacífica. Assim, o mesmo universo que a lançara, que a insuflara de força e direção, assistia suspenso ao seu percurso.
existia o ponto de onde tinha partido, mas cada segundo destruía um pouco mais a memória desse lugar. Aquela sucessão de instantes compunha um tempo natural, isento de explicações. Passado sim, futuro sim, no entanto, aquele presente impunha realidade. Era composto apenas por ambições límpidas. E nem a violência que a coisa sem nome fazia ao rasgar caminho conseguia sobrepor-se à tranquilidade da sua passagem, distante de tudo, e mesmo assim integrada numa arrumação cósmica, simples como respirar. Avisados por um alerta secreto, os cães calaram-se durante um instante que não dava mostras de fim. O fumo das chaminés paralisou-se, ou, se continuou, seguiu uma linha imperturbável, sem sobressaltos. Até o vento, que se entretinha apenas com o barulho de alisar as coisas, pareceu conter-se. Esse silêncio foi tão absoluto que suspendeu a ação do mundo. Como se o tempo soluçasse, Galveias e o espaço partilharam a mesma imobilidade. E até aqueles que estavam sozinhos nas suas casas, esparramados numa soneira ou distraídos na última tarefa do dia, pousar o púcar de esmalte no armário, esticar o dedo para desligar a televisão, descalçar as botas, todos mantiveram a sua posição única e todos ficaram parados no ato que os ocupava. Até a lua, onde quer que estivesse, invisível naquela noite. Até o adro da igreja, lá no alto, com vista para a devesa, imóvel como a estrada de Avis. E os campos em redor, trevas arborizadas, a estenderem-se até à aldeia de Santa Margarida, conforme se sabe, e imóveis também. Até o terreiro, até o Jardim de São Pedro e a estrada de Pondessor, a reta da Tabuleta, até a Rua de São João, até o Monte da Torre e a barragem da Fonte da Moura, até o Vale das Mós e a herdade da Cabeça do Coelho. Galveias e todos os planetas existiam ao mesmo tempo, mas mantinham as suas diferenças essenciais. Não se confundiam. Galveias era Galveias. O resto do universo era o resto do universo. Podemos agora recolher algumas questões que possam ter e colocar ao José Luís Peixoto. Eu vou falar sem nenhuma questão. Vou dizer que ler um excerto de um romance é sempre ter acesso a uma perspectiva que fica sempre muito aquém daquilo que é o romance no seu todo. Este excerto dá conta de um acontecimento que vai mexer com a vida dessa pequena comunidade que partilha o nome com o lugar onde eu nasci e que se chama Galveias, mas naturalmente que depois o romance, não é, vai muito para lá deste início. Ainda assim, na hora de escolher um excerto, senti que este seria interessante na medida em que, entre vários aspectos, propõe algo que na construção deste romance é bastante importante e que tem que ver com esta espécie de tratado de Tordesilhas entre Galveias e o universo, não é? Porque, não é, no tratado de Tordesilhas Portugal e Espanha dividiram o planeta e aqui, não é, ainda se faz uma divisão mais ambiciosa, que é Galveias e o universo, assim como se fossem, como se tivessem o mesmo peso. Mas efetivamente, à luz daquilo que é o mundo destas páginas, essa divisão faz sentido na medida em que este romance ele tenta justamente falar sobre isso mesmo, que é termos um mundo, não é? Cada um de nós ter um mundo que existe dentro do mundo, não é? Os brasileiros diriam do mundão, e de ser, de certa forma, a conjugação de todos estes mundos que compõem o mundo, não é? Mas quer dizer, podemos falar sobre este romance, podemos falar sobre outros livros que também tenho vindo a publicar já há quase 15 anos e tenho todo o gosto. Aliás, já agora
ninguém faz perguntas e eu sou um pouco inquieto, vou fazer uma pergunta. Vocês são da Coreia? Ou não? Não? Ah, pensei que pudessem ser. Mas são da Ásia, pelo menos. Porque eu tenho um livro sobre a Coreia e pensei que pudesse ser da Coreia. Eles são de um país, de uma região muito literária, Macau. Ah, Macau. Sim. Pronto, já tive a oportunidade de estar em Macau também e de escrever sobre Macau. Mas se fossem da Coreia, tínhamos mais coisas para falar. Mas leste o início do livro, do romance, e a primeira página é uma página para ti igual às outras, ou este incipit é sempre um momento a que dedicas um especial cuidado na estratégia narrativa, ou há uma especial emoção nas primeiras linhas que se escreve? Elas são mesmo as primeiras linhas ou depois são recuperadas para serem as primeiras linhas? Como é que é? Bem, a construção de um romance é longa, não é? Porque o romance ele próprio é um género, não é? De um certo folgo e efetivamente enquanto o texto está no meu lado, eu não tenho qualquer problema de me deslocar dentro dele, de voltar a escrever não é? De voltar a texto que já trabalhei, não é? E de fazer alterações. E isso, claro, acontece também com o início. No caso deste início, até posso dizer que a própria primeira frase não foi a primeira frase que eu escrevi. Voltei mais tarde a esse início e coloquei-a lá, que foi, se não estou em erro, entre todos os lugares possíveis, foi naquele ponto certo. Agora não quero estar a não ser preciso. Entre todos os lugares possíveis foi naquele ponto certo, exatamente. Que achei que fazia muito sentido para iniciar, não é? Porque efetivamente esta coisa sem nome que vem, não é? e que está descrita aqui a atravessar o espaço, de certa forma é um modo do universo apontar aquele lugar e dizer é aqui que vai acontecer tudo o que vai acontecer neste romance. Mas, efetivamente, o início é muitíssimo importante. E o início é um momento que define muito de tudo aquilo que pode acontecer no livro, porque em grande medida, no início, se definem algumas regras dentro que vão ser as possibilidades daquele texto. Dando assim um exemplo meio à pressão, se na segunda página uma personagem voar, nós já sabemos que aquele é um livro onde as personagens podem voar. Se nós tivermos um livro em que após 150 páginas de repente uma personagem voa, eventualmente o leitor vai sentir que o texto não é coerente e vai se sentir um pouco enganado dentro das regras que ele acredita que o livro não é, lhe apresentou. Ainda assim, lá está, nada disto também é assim inequívoco, não é? Muitas vezes estas regras da literatura também servem, e da ficção narrativa, servem para ser contrariadas e para serem transformadas. Mas efetivamente o início é fundamental, porque o início é o primeiro contacto que se tem com aquela voz também, e é o início de um caminho, não é? Se nós pensarmos num caminho, seguramente que o lugar de onde partimos tem muita importância. Todo o caminho e o lugar onde chegamos também tem, mas o lugar de onde partimos é fundamental. E neste livro ainda mais, porque este é um livro que fala justamente sobre isso, sobre o lugar de onde se parte.
neste caso as Galveias. Temos aqui uma questão. Olá. Olá. Eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre a questão da ruralidade, porque acho que é algo que marca muito profundamente este livro, mas não apenas este livro, quer dizer, desde o Nenhum Olhar, que é um livro absolutamente extraordinário. Obrigado. E que, para nós que vimos desse mundo rural, do qual eu também venho, embora não inteiro, isso é algo que fica dentro de nós, que nunca sai de dentro de nós, mas e que tem muito a ver com a nossa identidade, e acho que, como diz, também tem muito a ver com a identidade do país, mas curiosamente não é desse mundo rural que ouvimos falar quando se debate Portugal hoje. Bem, eu muitas vezes quando não é, penso em escrever um texto assim longo como um romance, vou colecionando muitas ideias e vou imaginando muitos temas e muito que posso tratar. No entanto, quando depois se aproxima o momento da concretização, eu acabo por ser, de certa forma, puxado para alguns temas e algumas sensibilidades que efetivamente são aquelas que mais me tocam e que mais me apaixonam e que mais me fazem sentir verdadeiro no momento de falar sobre elas e que ao mesmo tempo também acredito que tenho mais para dizer sobre elas. E um desses temas é justamente a questão da ruralidade. Para já, por essa afinidade de ter nascido, né, numa vila como Galveias, no Alto Alentejo, e ter vivido lá até aos 18 anos, né? Ou seja, de me ter formado, né, em grande medida ali. E isso é muitíssimo marcante para mim e eu não tento contrariar isso em momento nenhum, pelo contrário, até acolho e procuro até às vezes seguir um pouco mais isso que foi a minha formação e aquilo que aprendi na minha infância e na minha adolescência e também aquilo que recebi das pessoas, não é, que me fizeram, que me trouxeram ao mundo, os meus pais, os meus avós, toda essa linhagem. E efetivamente a ruralidade ao nível pessoal tem uma importância imensa, porque um aspecto que é tão fundamental na escrita, na literatura, na narrativa, na linguagem, como a respiração, que nem sempre está presente nos manuais de escrita criativa, mas está nos manuais de biologia e é muito importante a respiração. Eu acredito que o ritmo da minha respiração foi marcado nesse tempo, no tempo da ruralidade e no tempo dessas pessoas e no tempo desse lugar. E isso é logo, não é, um pilar enorme de todo o edifício da minha vida, não é? O meu ritmo, a minha respiração, o meu tempo, não é? E portanto isso é logo aí fundamental e está logo muito presente. Eu sei que isto pode parecer assim meio esotérico, mas eu acho que é absolutamente concreto e é absolutamente fundamental. Nós sabemos que o ritmo é importantíssimo na construção de um texto literário, porque é importantíssimo na música, não é? Mas depois ainda há outros aspectos. Mas este aspecto eu acho que é muito importante, apesar de não ser assim, se calhar, não sei, não dá para defendê-lo assim num debate da SIC Notícias. Eu acho que é muito importante esta questão do tempo e do quanto ele, não é, faz parte justamente de quem aprendeu a ver por esses olhos e a sentir por essa sensibilidade. Mas depois há um outro aspecto, não é, que tem que ver com essa questão da identidade e que tem que ver, se calhar, com o quanto a escrita
encerra sempre uma busca de respostas identitárias. Porque uma coisa é segura, que é qualquer texto literário, seja um poema, seja uma crónica, seja um conto, seja um romance, ele pretende sempre responder a uma pergunta. E essa pergunta, ela tem de ser desafiante para quem escreve. E tem de ser uma pergunta que, eventualmente, pode ser uma daquelas perguntas que se calhar nunca vai ter uma resposta inequívoca e final, não é? Mas, se calhar, essas até são as melhores perguntas, muitas vezes. E portanto, essa pergunta tem sempre o seu quê de identitário, porque posicionarmos perante seja o que for, envolve-nos sempre a nós. Não sei se me estou a explicar. Neste caso é muito evidente a questão identitária, porque tem que ver com o lugar onde eu nasci, tem que ver com o meu espaço, de alguma forma. Mas mesmo que fosse um livro cuja questão que levantasse fosse, por exemplo, em relação à guerra, sendo que nós não somos um país em guerra, ou eu também não estou na guerra, mas de qualquer forma essa questão também me incluiria sempre, não é? Porque também tem que ver comigo, também tem que ver comigo próprio. Não sei se estou a ser assim muito difícil de acompanhar, porque às vezes eu também deliro um pouco. Mas é isto. A questão identitária, ela está sempre presente. E quer dizer, a ruralidade em Portugal é um tema que, na minha perspectiva, não é só por eu ter nascido nas Galveias, está presente no centro, justamente, da nossa sociedade. Eu tenho 40 anos e eu sei que há 30 anos Lisboa era uma cidade onde existiam marcas de ruralidade enormes. Quer dizer, Lisboa é a maior cidade deste país. Onde existia uma vivência de bairro, onde uma grande parte das pessoas tinham elas próprias ligação a essa ruralidade, ou porque tinham vindo de lá para viver aqui, ou porque os pais tinham vindo e iam lá com alguma frequência. Já para não falar, não é? Também que há 30 anos, e essa data não é inocente, porque o livro passa-se justamente há 30 anos, em 1984, esse próprio espaço rural, não é, era muito mais fulgurante sob o ponto de vista, não é, da vivência. Já tinha muito mais gente, tinha muito mais coisas a acontecer e se calhar contribuía até um pouco mais para o presente do país em termos culturais, falando na cultura, não é, de uma perspectiva ampla, do que neste momento o faz. Mas isso não significa que não faça parte da matriz, não é, cultural deste país. Ao mesmo tempo, também sinto que passámos por um período, em termos, não é, em termos de país, passámos por um período de rejeição dessa herança, de forma a afirmar, não é, outros valores, o que é compreensível, outras faces de nós próprios, e se calhar também, na minha maneira de ver, como resposta àquilo que fomos durante décadas e que tem que ver com o período anterior ao 25 de Abril, em que Portugal era um país bastante isolado na Europa, com um mundo rural que em muitos aspectos também se calhar simbolizava essa falta de ligação com a Europa e de isolamento. Mas quer dizer, para mim não faz sentido nenhum rejeitar isso, não é? E acho que hoje em dia várias pessoas da minha idade, em várias áreas da produção cultural,
A literatura seguramente é uma delas, mas na música também, no cinema, noutras áreas, já tem uma relação um pouco mais descomplexada com esse universo e tem inclusivamente voltado a trabalhá-lo e tem de alguma forma o trazido para trouxeram-no para a contemporaneidade, deram-lhe uma nova... Estou-me a lembrar, sei lá, na música, de tantos exemplos. Não sei. Pronto, a ruralidade é um tema enorme. Nós podemos falar aqui, podíamos fazer aqui, não sei se até se existe, mas podíamos fazer aqui uma cadeira sobre a ruralidade, porque efetivamente é um tema enorme e tem que ver, na minha perspectiva, com alguns aspectos que são muito importantes e que têm que ver com o afastamento que cada vez mais vamos tendo, não é? À medida que nos urbanizamos, da natureza e do quanto isso depois é impactante também na nossa forma de viver, porque afastar-nos da natureza é afastar-nos de aspectos que são fundamentais na nossa vida, como só assim um pequenino, o contacto com a morte, não é? Que na natureza é muito presente e que nós, nas cidades e na ideologia contemporânea, se quisermos utilizar assim uma palavra do PREC, não é do PREC, estou só a provocar-vos, se transformou num tabu, não é? Quando na verdade faz parte daquilo que nós aqui viemos fazer. Sem morte, não é? Nada era aquilo que é, não é? Bem, nós agradecemos muito.